Finalmente saiu o capítulo 1155 do mangá de One Piece e revela que na realidade Rox Deshebek é muito mais lixo do que a gente imaginava. E sabe aquela teoria que eu mencionei nos meus vídeos anteriores, dizendo da possibilidade da Ope Ope no Mi ser utilizada para unir o Rox, e essa explicação da sua diferença e a explicação do corpo estranho do Barba Negra foi praticamente que confirmada em alguns diálogos do personagem. Então se tá curioso para saber o que aconteceu no resumo completo do capítulo 1155 do mangá de One Piece, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada de dualidade no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, que esse capítulo já foi um dos melhores lançados e explicou muita coisa pra gente, mas deixou muitas dúvidas também. Fala meus delinquentes, como vocês estão? Sou Narc Animes aqui falando e espero que vocês estejam daquela forma extremamente gostosa e fiquem longe constantemente de sucos de abacaxi, porque são extremamente nocivos pra quem gosta de animes. Esse capítulo começa com uma bela capa colorida, a gente vê o Luffy enchendo a boca de frango e o Sop morrendo de medo, abraçados ao seu capitão, e vemos diversos pinguinzinhos espalhados por toda a área. Também, é claro, vemos os restantes do bando de chapéus de palha somente vivendo, olhando pro Luffy extremamente feliz, enquanto o Sanji dá aquela gadada constantemente. Se você notar, esses pinguins são a perfeita representação do bando dos chapéus de palha. Cada pinguinzinho representa um dos personagens no seu momento de vida. A gente tem a representação do Chopper, tem a representação do Sop, tem a representação de absolutamente todos, e se você perceber, o pinguinzinho com cachecol, ele está se preparando para abraçar alguém. Mas note também, é claro, que esses pinguins são a representação masculinas apenas do bando dos chapéus de palha. Não encontramos nenhuma representação feminina no meio desses pinguins. Talvez sejam uns que estão mais distantes e a gente não veja em tela, talvez. Mas o Oda deixou especificamente eles representando os personagens masculinos e os personagens principais, os primeiros incluídos no bando de chapéus de palha. Agora, por que ele fez isso? Vai sair no vídeo de teoria amanhã. A gente então começa esse capítulo exatamente da onde o capítulo anterior parou, com Loki sendo questionado aonde diabos o Herald está pelo pirata mais poderoso de todos os mares, Rox Deshebek, com Loki dizendo que ali realmente é o Baf e pergunta o que diabos ele quer com seu pai, já que ele está no momento em uma expedição muito longe de Elbaf, e finalmente identifica que o que ele está vendo na frente deles não passam de réis humanos, e que dessa vez ele viu eles se mexerem a primeira vez. Talvez seja porque o Loki marque tudo que vê pela frente, com toda certeza ele nunca viu um humano vivo por causa disso. Assim que o Loki conclui isso, o Rox Deshebek diz: "Pera aí, tu falou meu velho, então quer dizer que você é o filho do Rei Herald?" E Rox continua dizendo: "Mesmo que ele não esteja numa expedição, você tem que trazer ele de alguma forma pra cá. Talvez vocês consigam se comunicar, não é?" E pergunta qual é o nome de Loki. Rapidamente Loki responde. E ele diz: "O negócio é o seguinte, irmão. Você vai falar pro teu velho que te arrebentaram na porrada e ele vai vir pra cá correndo atrás de você porque você ficou gravemente ferido." E nesse exato momento, Loki diz: "Como assim? Por que eu tenho que fazer o que um reles humano diz pra eu fazer?" Após ficar completamente putaço porque ele está sendo comandado por um simples humano, ele pergunta: e o que te faz pensar que meu pai sairia de tão longe somente para ver se eu estou machucado ou não? Um fracote como você está querendo realmente me dar ordens?" E o narrador se mete no meio da história dizendo: a técnica de espada do Rox era famosa por ser capaz de fazer tudo ao seu redor sair voando, como se fosse um bombardeio ou então um gigantesco martelo. Nesse mesmo exato momento, vemos Haki do Rei sendo constantemente emanado da espada do nosso queridíssimo Rox Deshebek, uma espada que, por sinal, é muito semelhante à espada de Shanks. E aí vocês me perguntam o que acontece, meus delinquentes? Simplesmente Rox Deshebek soca porrada no Loki, arrebentando o personagem num nível completamente absurdo. O personagem é realmente um lixo, com todas as palavras. E enquanto ele sorri vendo os ferimentos do Loki, ele diz: "Voahahaha, olha só, mas que coisa, o Loki se feriu gravemente, não foi?" E notem uma coisa, tá? Nos diálogos do personagem, você vê constantemente uma dualidade, como se ele fosse realmente duas pessoas diferentes, e aí que eu falo que essa teoria possivelmente foi confirmada, porque tem momentos que ele fala extremamente educado, do mais absoluto nada, igual aquele amiguinho funkeiro que todo mundo tem, ele manda umas gírias no meio da palavra. Ele fala educadamente e depois ele manda algumas gírias.
mostrando que ele foi literalmente criado, ele foi moldado a partir de um único momento, e talvez seja por isso, e é por isso que eu falo que o Rox Dechebec, ele não nasceu, ele apenas foi criado em um momento da história, e por isso também que ele foi apenas lançado nesse capítulo, porque ele não apareceu de forma natural, ele foi jogado no capítulo. Enquanto vemos essa cena e o nosso queridíssimo Rox ainda embolachando Loki, temos mais uma vez o narrador dizendo: o encontro entre Herald e este homem louco aconteceu em um certo ano no Reverie. Rapidamente, somos transportados mais uma vez para o passado, com diversos guardas dizendo: houve um ataque surpresa e 5 reis foram sequestrados. Isto é um terrível acontecimento. Um caso de sequestro dentro de Mary Joyce é completamente impensável. Eles foram sequestrados por um homem robusto de roupas pretas. Assim, a cena corta mais uma vez para dentro do Palácio das Flores e temos mais um diálogo extremamente importante do Imu enquanto ele brinca com aquelas borboletinhas que vivem voando por lá. Coisas como a vida de meros reis sequer chegam a representar uma ameaça para Imu. Sempre Imu se colocando em terceira pessoa, isso é problemático, tá? Enquanto Imu fala isto, temos a revelação que realmente era Gunko, aquela pessoa que aparecia nas silhuetas ajoelhadas diante de Imu. Um designer completamente maravilhoso da personagem, uma das personagens mais bonitas com toda a certeza de One Piece. Oda realmente acertou na criação dessa personagem. Ela tem uma dualidade também nos seus olhos. Note que os capítulos atuais de One Piece constantemente mostram essa dualidade pra gente. São indicações fortíssimas do que eu venho falando pra vocês há bastante tempo. Finalmente temos o diálogo de Rox com ele dizendo: pois é, eu imagino, mas por conta disso, a Terra Sagrada apenas está em pânico. E mais uma vez, o narrador diz: pela primeira e única vez na história, ocorreu um incidente sem precedentes. Uma certa pessoa invadiu a Sala das Flores nas profundezas da Terra Sagrada. O homem que era dito ser um admirador do Davy Jones sabia que não conseguiria fazer mais nada naquela situação, entretanto ele deixou claro o seguinte recado: eu irei voltar para este lugar. Rapidamente, essas palavras chamam completamente a atenção de Mu e ele olha diretamente nos olhos de Rox Dechebec. Nessa parte, gente, o que acontece? Oda utilizou a palavra irei voltar para este lugar, dando a indicação que Rox Dechebec fazia parte do reino mundial, do governo mundial. Talvez ele seja um rei daqueles 20 reis selecionados, com toda certeza. E isso vai de acordo com o que eu venho falando desde o início desse vídeo, tá? Por que que eu falo que o Rox foi criado? Porque ele só foi jogado na história? Porque ao mesmo tempo que ele tem indicações de ser um verdadeiro lixo, ele tem indicações de ser alguém da nobreza, porque ele diz que vai voltar para aquele lugar. Então ele faz parte daquele lugar. Se ele tivesse apenas ameaçando Imu-sama, ele diria algo como assim: eu irei voltar. Somente isso seria uma ameaça direta a Imu-sama, mas ele percebe que não tem a mínima chance de lutar contra Imu-sama. E Imu-sama não tá nem aí pra ele. Se você for ver, o narrador diz claramente, ele não tem mínima chance de fazer absolutamente nada, e Mu é muito mais poderoso que ele. Então talvez em algum momento da história, como eu falei pra vocês no meu vídeo de teoria, nosso queridíssimo Rox Dechebec teve duas partes completamente diferentes, unidas no mesmo corpo, o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito, e aí deu a vida a um novo ser completamente diferente do que ele é hoje em dia. Explicando, é claro, os poderes do Barba Negra, porque ele consegue consumir mais de uma Akuma no Mi. Mas continuando pro que interessa, o narrador continua, obviamente, nesse caso, nunca se tornou público. Por estranha coincidência, nesse mesmo dia, mais de um indivíduo invadiu a Terra Sagrada de Mary Joyce. Vemos diversos dragões celestiais constantemente chocados em ver o tamanho daquela criatura colossal, querendo eles como os escravos. E a gente percebe, né, que todos os dragões celestiais são extremamente horrendos, feios. Sabe por que eles são feios desse jeito? Talvez sejam porque eles têm filhos somente entre eles. Sabe aquelas relações com aquela palavrinha mágica? Comprova que talvez eles não tenham uma aparência tão agradável, digamos assim. Por fim, então, finalmente temos revelados que, na realidade, essa pessoa que está sendo perseguida e tentando ser capturada pelos dragões celestiais e seus guardas é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Rei Herald, sendo culpado de todas as acusações, inclusive, é claro, do sequestro dos 5 reis que teve dentro de Mary Joyce. Nós vemos Herald correndo, pegando fogo, literalmente, dizendo constantemente que não foi ele quem fez tudo isso. Para você que não sabe, o Rei Herald foi pro Reverie sem ser convidado, graças a um amigo dele que estava gerenciando aquele local. De início pensávamos que era o Rox Dechebec, mas descobrimos que não era ele, e a outra pessoa extremamente misteriosa, talvez o homem marcado pelas chamas. Em algum momento, talvez ele apresente pra gente. Até que então, finalmente, Rox Dechebec se depara com Herald enquanto ele está fugindo, e Herald diz:
Tá vendo, seus babaca? É aquele cara que matou o almirante e vocês estão tentando me culpar. Enquanto isso, é claro, os dragões celestiais continuam perseguindo Herald e ele diz: darei um jeito nisso. E nosso queridíssimo Rox Deixebeck apenas vê Herald e diz: gigantes na Terra Sagrada, desde quando isso aqui virou uma roça? Mais uma vez dando indicação que ao menos um dos lados de Rox Deixebeck tem ligação direta com a nobreza, sempre menosprezando as outras pessoas. De repente, então, ambos os personagens, sem explicação nenhuma, somente tem um choque poderosíssimo de haki, porque ambos os personagens se atacam e temos somente a notícia. Nessa conclusão entre esses dois poderes colossais, uma área de 2,5 quilômetros foi completamente varrida, extinguindo completamente os humanos daquele local. Temos então Rox extremamente contente ao ver um poder extremo daquele nível, com ele dizendo: qual é teu nome, grandão? E Herald apenas se apresentando como Herald, o rei do país de Elbaf. Ambos os personagens, após as apresentações, começam a fugir, destruindo todas as cidades que vêm pelo caminho dentro do gigantesco país de Mary Joyce. E Rox tem um diálogo muito interessante nessa parte. Ele diz pro Herald simplesmente mirar nas cidades e usar o máximo da sua força possível para eles não serem pegos por ninguém, já que se eles forem apanhados, ele também se tornará escravo. Isso dá uma indicação, como eu falei pra vocês, daquela coisa: o Rox só foi incluído na história. Talvez a todo momento desse capítulo, o Rox sempre esteve preso dentro de Maria Joyce e só foi solto graças à confusão que o Rei Herald fez quando foi descoberto invadindo o Reverie. Porque o que indica nesse capítulo é que o Rox somente foi lançado lá. Eu já falei isso mais de 5 vezes, mas vocês precisam entender que o Rox só apareceu na história. Pra mim é impossível ele invadir Mary Joyce. É claro, ele poderia sequestrar os 5 reis, com toda certeza, ele tem o poder necessário pra isso. Mas constantemente ele menciona coisas que aconteceram e a gente sequer viu. E ele também for capturado, dá espaço pra muita coisa. E o Rox mostra saber mais do que a gente imagina. Ele conhece coisas de muito tempo atrás. E é claro que naquele diálogo de que eu voltarei pra este lugar, já revela que ele pertence a Mary Joyce. Talvez como antigo rei daquela nação, talvez. Ao menos, é claro, um dos lados dele. Ou a teoria que eu tô mais gostando no momento é que o lado palhaço do nosso queridíssimo Rox Deixebeck é nada mais, nada menos do que o bobo da corte de Mossamar. Finalmente, ambos os personagens se despedem, com o Rox dizendo constantemente pro Rei Herald que quer encontrá-lo mais uma vez. Rei Herald diz que jamais vai se unir a um bandido feito ele, e apenas pula da headline sem se preocupar com o que vai acontecer lá embaixo. Temos então mais uma vez o narrador dizendo: o almirante da rainha, que Rox acaba de derrotar, veio a falecer após todos os esforços para salvá-lo. Devido à sucessão de crimes cometidos naquele dia, num piscar de olhos, o nome do infame Rox rebimbou pelo mundo, causando um enorme choque. Com o passar do tempo, ele atacou o navio tributo abarrotado de impostos celestiais a caminho de Mary Joyce. Depois de explodir o portão da justiça, acabou escapando novamente, e com aquela imensa quantidade de dinheiro, Rox simplesmente iniciou a sua vida na pirataria. Mais uma vez, dando indícios que ele só foi lançado para aquele mundo e se adaptou exatamente como ele estava naquele momento. Rox não foi um pirata em momento nenhum que ele estava dentro de Mary Joyce. Após todos os acontecimentos, ele se tornou um pirata. E todos os passos de Rox Deixebeck era como um desafio direto ao governo mundial. E acredite se quiser, o alvo seguinte foi apenas um navio pirata. E você me pergunta por quê? Simplesmente o Rox Deixebeck assistiu o que vocês chamam de filler do arco do Fox e constantemente chamava diversas tripulações piratas para Davis Backfight, simplesmente para pegar os tripulantes mais poderosos de toda a tripulação. Isso, ao mesmo tempo que era bom para ele porque ele tinha pessoas fortes, era ruim porque ele não tinha pessoas fiéis a ele, igual os outros bandos piratas têm. E foi apenas isso que o nosso queridíssimo Rox Deixebeck fez para montar a sua tripulação pirata, constantemente pegando os piratas mais fortes, os novatos mais promissores de todos os bandos piratas que ele via pela frente, até que finalmente ele vai buscar o seu tripulante mais poderoso, chegando nos portos do grande país de Elbaf. A gente volta mais uma vez pro tempo normal, já dentro do Castelo Aurush, com Herald vendo os ferimentos de Loki, Loki se questionando: será que meu pai realmente voltou por causa de mim? Acho que realmente é muita, mas muita coincidência. Após dar uma visitada no seu filhinho que está todo machucado, por que será, né? Não foi porque o Rox arrebentou a cabeça dele com uma espadada. Ele vai encontrar ele e percebe que os piratas estão fazendo um banquete na sua mesinha nada pequena.
E ele apenas diz: Rox, eu ouvi da sua reputação, o que você veio fazer aqui? E Rox diz a Herald que apenas sentiu a falta dele e queria vê-lo desde muito tempo. Em um painel completamente lindo e extremamente bem ilustrado por Oda, vemos todos os tripulantes de Rox, Chico Leão Dourado, Stussy, Barba Branca, completamente imponentes, apenas se servindo daquele banquete enquanto o Rox fala. E Herald diz pra ele, sem pensar duas vezes: não seja idiota, se nos juntarmos a uns canalhas tão odiados quanto vocês, perderíamos toda a confiança que conquistamos depois de muito tempo com os outros diversos países. E Rox apenas diz: ô Herald, você se tornou também uma cadelinha do governo mundial. E Herald rebate o que o Rox está dizendo, falando que as coisas não precisam ser daquele jeito, que eles não precisam lutar constantemente com todo mundo para impor as suas vontades. E rapidamente o Rox, ao ver aquilo, se impôs dizendo: larga de ser mole, Herald. Elbaf é o país dos guerreiros mais fortes. Se alguma coisa te enche o saco, só vai lá e desce a porrada em todo mundo. O personagem é mais do que um lixo, o personagem é um lixaço. Rox continua insistindo em recrutar o Herald pro seu bando de piratas, e Herald perguntou: seus babaca, vocês aí têm noção de quem vocês estão andando? Não irá sobrar nada pra vocês, porque a única coisa que o Rox quer é apenas a destruição. E Chico Leão Dourado diz: andar com esse idiota aí não me faz rir, eu me viro muito bem sozinho. O Rox pode morrer, que não vai fazer a mínima diferença pra gente. Stussy apenas diz: a gente pode até concordar com isso, mas não dá pra negar o charme do plano de Rox. Afinal de contas, ele parece bem promissor. No meio desses diálogos, temos a apresentação de Marlon, um dos tripulantes do bando de Rox, possivelmente o pai de Capone e Gang Beat, dizendo: vocês já ouviram falar de uma ilha presídio chamada Hachinosu, também conhecida como Ilha dos Piratas? É pra lá que exilam todos os criminosos mais cruéis que nem o governo mundial e nem mesmo as outras prisões conseguem aguentar. Barba Branca então responde que a ilha é inabitada, onde não existe nada pra comer e apenas esperam todos pela morte. Enquanto come, Goro, outro tripulante do bando de Rox, diz: mais de uns anos pra cá, aquela ralé sobreviveu e começou a se organizar, e sabe por quê? Porque descobriram uma veia de ouro na ilha, a bandidagem do submundo soube, deu suporte e os condenados ficaram podres de ricos, e quem explodiu de raiva foi o próprio governo mundial. Todos, enquanto escutam sobre a ilha Hachinosu e mais um dos fracassos do governo mundial, começam a dar risada enquanto estão com a boca cheia de comida, e percebemos que de todos os tripulantes do nosso queridíssimo Rox Deshebek, o mais inútil de todos é Ganzui, porque ele não tem nenhum título vinculado a seu nome, somente pirata contrabandista. Os demais têm títulos como, claro, Barba Branca, a Stussy, que é extremamente importante, até mesmo o próprio Goro, que não foi apresentado pra gente ainda, como futuro Comodoro da ilha Hachinosu. Então, de todos, o mais fraco, com toda certeza, é esse chamado Ganzui, que é apenas um pirata contrabandista. E isso faz a gente chegar à conclusão, né? Todo bando de piratas tem um Usopp no meio da sua composição. Interrompendo todos os seus outros tripulantes, Rox diz claramente como vai funcionar o seu plano, dando indícios que ele foi um dos primeiros Chichibukais controlados pelo governo mundial, agindo exatamente como o próprio Barba Negra, com ele apenas dizendo: aquela ilha lá tá lotada de brutamonte parrudo que nossos queridíssimos governo mundial não tem a mínima coragem de enfrentar, no caso a própria marinha. Então a jogada é o seguinte: a gente negocia com o governo quanto que eles pagam pra gente tomar aquela ilha de volta. Depois que termos a grana no bolso, acabamos com aquela ilha pirata e rachamos o tesouro entre nós. A gente não vai dar a ilha pra ninguém, nem pros bandidos, nem pro governo. Sou eu quem vai dominar Hachinosu, vou me juntar àqueles idiotas e transformar o lugar num paraíso pirata. Já até consigo ver a cara de tacho do governo e da marinha. Esse será o prólogo da minha vida, fazer dessa ilha minha base e aniquilar tudo e todos. Trazer a Terra Sagrada à ruína. Depois de tudo isso, eu serei o rei do mundo. Enquanto ele diz esse monólogo maravilhoso, ninguém mais, ninguém menos que o próprio Loki escuta suas palavras e ele apenas diz: esse realmente é o homem que eu quero seguir o resto da minha vida. Herald escuta tudo que ele fala, interrompe o nosso personagem e diz: seu objetivo é grande, hein? Mas estamos falando do mundo aqui. E Rox continua: você pode falar o que quiser, algum dia alguém faria isso. Não existe nesse mundo um poder que dure pra sempre. Vamos, Herald, se junte a nós e juntos seremos invencíveis. O Herald se recusa mais uma vez e a cena corta já pros piratas Rox desembarcando próximo da ilha Hachinosu. 4 anos se passaram, após, é claro, Herald
recusar todos os convites do Rox, até que enfim o plano de Rox entra em ação, e a tripulação monstruosa que o apoiava faria o mundo inteiro tremer. E o capítulo se encerra exatamente aí, tendo pausa pro nosso queridíssimo Oda na próxima semana. Um capítulo extremamente interessante em relação às revelações, é claro, mas isso traz fortes indícios que os piratas Rox se unirão mais uma vez. Imagine mais uma vez a formação completa de todos os piratas Rox. Eu sei que o Oda não tem a mínima vontade de reviver os personagens, mas One Piece está seguindo para esse caminho. Mas é isso, Sonar quem diz tchau!